Seja bem-vindo à terceira edição do podcast NBA na Sport TV, onde semanalmente eu, o Miguel Minhava e o Ricardo Brito Reis debatemos vários temas relacionados com a NBA e fica aqui desde já mais uma vez o convite para participar, para nos ajudarem enviando ideias, sugestões, críticas, fazendo perguntas. Qualquer coisa serve, ou pelo menos qualquer coisa é suscetível de nós olharmos e tentarmos trazer para aqui para nos ajudar a fazer o programa. E hoje, sem mais demoras, porque senão já nos vamos atrasar, que é um clássico também destas coisas, vou começar pelo Miguel, que traz um tema que, de uma forma resumida, podemos dizer que é a Liga dos Últimos, não é? Sim, passando aqui os direitos de autor, não é? Tu, Luís Avalanche, convém te apresentares também, o pessoal lá em casa ouve-te há poucos anos e não sabe. Eu trouxe aqui este tema, acho que é interessante, porque tantas vezes nas nossas transmissões falamos da forma como as equipas se reinventam e por vezes chegam em caminhos que nos custam aqui um bocadinho, às vezes até a perceber. Escolhi as duas últimas equipas de cada conferência, até porque há pouquíssimo tempo tivemos a Draft Lottery e estas equipas que ficaram nos últimos lugares da Liga têm a possibilidade de escolher alguns dos melhores jogadores do draft, já que portanto elas, as quatro, estão nos 5 primeiros lugares do draft. Apenas os Sacramento Kings se colocaram ali na quarta posição, portanto temos Orlando com a primeira escolha, Oklahoma, os reis das escolhas, com a segunda, depois temos agora estivemos a ver isto, Houston Rockets, Sacramento Kings e Detroit Pistons, portanto é esta a ordem. E eu posso começar pelos Pistons, uma equipa que também há relativamente pouco tempo teve aqui uma aposta arrojada em Blake Griffin e em Reggie Jackson. Rapidamente se percebeu que era uma fórmula que não iria pegar e eles tiveram resultados que também não foram interessantes. E é uma equipa que teve uma primeira escolha o ano passado interessante, Cade Cunningham. Acho que não... Eu esperava um bocadinho mais, mas acho que ele no final da temporada de entrada, mas acho que para o final já ficámos com a ideia que não houve ali engano nenhum e que o Cade Cunningham pode dar ali um passo em frente. Eu trouxe este tema também para percebermos o quê? Se estas equipas nos próximos anos, 2, 3 anos, se vão ter capacidade para contar, para entrar no playoff de forma quase inquestionável. Eu tenho muitas dúvidas. Começando aqui por Detroit, tem já aqui uma questão, na minha opinião, duas. Jeremy Grant, o que fazer? Um jogador que tem estado nos trade blocks, tem-se falado sempre de Jeremy Grant sair para aqui e para ali, até agora mantém-se por lá, termina contrato na época que vem, o que fazer com ele? Fazer a equipa com ele. Sim. Eu acho que é ele com a equipa. Mas é um jogador que vale 20 milhões. Por época? Sim. Para mim é puxadinho. Capaz de ser puxado. Para mim é puxado. Mas há gente a ganhar tanto ou mais verdade, que merece menos. Verdade. Para mim, não, se eu mandasse alguma coisa nos Pistons, não ia por aqui. E depois Marvin Bagley, que é um jogador que tem desiludido naquilo que era a sua expectativa. É um jogador que foi escolhido à frente de... Como é que ele se chama? Nasceu ali para a Eslovénia, não foi? Lu qualquer coisa. Pronto. Quem? Lu qualquer coisa. Exatamente. Escolha número 2. Não tem jogado para isso, para ser uma escolha número 2 do draft. Nem para a 4. Termina contrato, mas eu acho que ele em Detroit já foi dando ali alguns sinais que pode ser um jogador mais do que estava a dar em Sacramento. Exatamente. Olhando para o resto do plantel, e com exceção, eu diria, do Cade Cunningham e do Sadiq Bey, o Isaiah Stewart, se aquilo der para a confusão, podem contar com ele. Tem utilidade. Mas, tem utilidade. Eu acho que sim. Temos aqui 2, 3 jogadores que são úteis, mas parece-me que os Pistons vão penar nos próximos anos. Obviamente tem agora a possibilidade de escolher bem no draft, e isso estas equipas têm, mas é um franchise que eu não vejo nos próximos 2, 3 anos a sair de onde está. E depois há a questão também de Dwayne Casey, que é um treinador que até está bem cotado na liga, mas que também, em termos de... Mas é difícil também naquele contexto ter aqui... Sem ovos. Sem ovos é um bocadinho complicado. Podemos saltar aqui, se calhar para ficarmos ainda no Oeste, Orlando Magic. Para mim, destas 4 equipas, talvez aquela que mais rapidamente pode dar o salto. Franz Wagner faz uma época muito interessante. Acho que mostrou que é já um elemento de conta. Jonathan Isaac estará para regressar, foi uma aposta forte, um jogador que ainda está seguro para os próximos anos, com um contrato já a sério, não jogou esta temporada. Wendell Carter Jr. dos teus Bulls, acho que mostrou também que é um jogador que pode ser um jogador consistente noite após noite. Gary Harris termina contrato, é uma equipa que tem aqui alguma margem em termos de teto salarial também. Deixou de pagar agora ao Mozgov, não sei se vocês sabiam. Quem é esse senhor?
O Mozgov recebia de Orlando, recebia dos Lakers, que maravilha. Tenho pena do Mozgov. Tens pena? Deixou de receber. O que é feito o Mozgov? Deve estar de férias. Não passado andava a jogar na Rússia, acho eu. Ainda a jogar? Está de férias. Sim. Então vejam lá. Se calhar de borla, porque não precisa. Não precisa, não. Alguém, não é de borla, alguém paga. Alguém paga. Não é a equipa onde ele está. Juntando aqui com o Anthony e Jalen Suggs, eu acho que esta equipa poderá não estar assim tão longe com uma boa escolha de draft, com um ou outro catch aqui na free agency, de já estar ali pelo menos a cheirar o playoff. E já esta época tiveram alguns desempenhos muito interessantes, e a partir do momento em que apostaram nos dois postos, que parecia um bocadinho maluquice, eu acho que a coisa não correu assim tão mal. Entraste no ponto de interrogação, um deles, Mo Bamba, um jogador que é free agent. O que é que vão fazer? Se vão... Também é um jogador que se me dissessem assim, quanto é que ele vale? Não sei bem. Isto, na verdade, ele tem tardado a confirmar as expectativas que havia em relação ao Mas este ano também já ali um ou outro jogo já foi... É verdade. Já mostra lançamento de 3 pontos. Renovavas com ele? A questão é, eles têm a primeira escolha do draft, e com a primeira escolha do draft, qual é a opção dos Orlando Magic? Porque se, de facto, eles quiserem juntar o Jalen Suggs ao Chet Holmgren, dois jogadores que se conhecem do liceu e que passaram os dois pela Universidade de Gonzaga, já não faz sentido ter lá o Mo Bamba. Tem o Wendell Carter Jr., que pode fazer 4 e pode fazer 5. O Isaac também é um jogador grande. E o Chet Holmgren tem ali algum espaço para se desenvolver. E eu acho que, na verdade, é essa a opção mais provável para a equipa de Orlando, escolher o Chet Holmgren. E depois também Terence Ross, que para mim já devia estar noutra equipa. Há muito tempo a contribuir numa equipa que tenha aspirações. Um jogador que eu aprecio muito. Eu nem por isso. Não? Não. Acho que joga basicamente para ele e para os números dele. Mas acho que é um jogador de segunda unidade. Tem talento, claro. Agora, aquilo num coletivo... Depende do sistema e da organização. Essa descrição que fizeste era a descrição que eu fazia do Jordan Clarkson antes de ir para o Utah. Embora eu acho que o Clarkson é claramente melhor jogador. Mas é mas vai para o Utah, ele era um marcador de pontos. É um jogador para sair do banco para marcar 15, 20 pontos e às vezes, uma vez por outra, marcar 30, quando há assim algo fora do normal. Depende do que ele toma ao pequeno almoço. No caso do Terence Ross, ali, como a equipa não luta por nada, ele luta pelos números dele, porque sabe que mais cedo ou mais tarde pode sair para outro sítio e coloca-se numa boa posição de ter um cartão de visita apresentável na altura de poder saltar fora. Dá um toque para os Lakers? Não tem idade. Não tem idade para isso. Pois, não vamos falar dos Lakers. Ainda. No Oeste estão dois casos, para mim, que são paradoxais na forma como eu entendo estas reconstruções. Houston Rockets. Falamos tantas vezes, o disparate que foi desfazerem-se de Clint Capela, por exemplo. Eu acho que a equipa andava ali muito próxima de poder chegar. Não sei se vocês concordam. A equipa dos Houston Rockets, mesmo com o Westbrook, que eu não sou um particular fã, mas essa equipa dos Houston Rockets, nesta altura, não estaria a lutar por uma final de conferência. Ou não estaria numa final de conferência. Não teria tudo para estar. Na minha perspectiva, é melhor do que uma das equipas que está na final de conferência. Era melhor do que uma por equipa exemplo, que está na final. Ou seja, acho que a equipa rapidamente deixou de acreditar ali no modelo. Se calhar podia ter vingado. E depois aqui o paradoxal. John Wall. Claro que vai exercer a player option, nós já exercemos, acho que ainda não é oficial, mas vai exercer. Não percebo porque é que ele vai exercer. E o que é que eu quero dizer com isto, e já vão perceber também o meu raciocínio com o Reloma, são equipas que querem reconstruir, mas ao mesmo tempo, para terem piques, vão absorvendo contratos que não interessam a ninguém. Contratos que não são bons? E quer dizer, em 2022, 2023 estão aqui 47 milhões empatados. O que é que isto significa atrás gerais? Que isto para o ano também não vão ter margem para mexer aqui muita coisa. Eu acho que eles não se importam muito com isso, na verdade. Aliás, isso é uma das curiosidades que eu tenho para a próxima época. Então tenho que lhes dar o meu número de conta. Não, a curiosidade que eu tenho para a próxima época, com estas equipas, sobretudo estas que ficaram mais uma vez no fundo da classificação, da fase regular, e que tiveram mais uma vez uma escolha alta de draft, é perceber qual é a abordagem para o próximo ano. Porque, por exemplo, os Detroit Pistons têm Cade Cunningham, que já percebemos que vai ser um talento que vai marcar as próximas 10, 15 temporadas na NBA. Vão adicionar com a quinta escolha, vamos ver se escolhem a quinta, porque fala-se aí da possibilidade de eles quererem subir para o quarto lugar, eventualmente podendo, se calhar, até usar o Jeremy Grant para trocar de posição com o Sacramento Kings. Enfim, há uma série de nuances que podem acontecer agora até à altura do draft, mas com Cade Cunningham, com Sadiq Bey, que é um jogador que já se percebeu, quer dizer, não há qualquer jogador que marca 51 pontos num jogo, não é? Portanto, ainda que seja contra o Orlando, mas não interessa. E ainda que seja um jogo. Não interessa porque não foram
vários a marcar 51 pontos contra o Orlando. Portanto, tem ali alguma qualidade. Há ali outros jogadores que têm sido desenvolvidos, adicionando uma peça, será difícil apanhar um daqueles considerados top 3 do draft, o Chet Holmgren, o Jabari Smith e o Paulo Banchero, mas imagine-se que, os Houston Rockets estão completamente enamorados pelo Shaedon Sharpe ou pelo Jaden Ivey e um desses três, que são jogadores extremos opostos, que podem cair para uma posição mais baixa. De repente tens ali uma dupla que, para o futuro, que é uma excelente base, e a minha questão, a minha grande curiosidade em relação à próxima época é perceber como é que estas equipas mais fracas, que sabemos que vão penar e que vão voltar a acumular muitas derrotas, como é que eles se vão posicionar em relação à próxima época. E porquê? Porque no próximo draft, no draft de 2023, não no deste ano, vem Victor Wembanyama, que é considerado o maior talento a chegar à NBA, se calhar há muitos anos. Portanto, tenho alguma curiosidade em perceber estas equipas que estão tão perto de perder, ou que podem, com uma decisão ou outra do front office, voltar a perder muitos jogos, como é que se vão posicionar, porque se calhar mais um ano a penar no deserto pode compensar para terem 15, 20 anos de bom nível na NBA. Pois, essa é que é a minha questão. Ainda em relação aqui aos Rockets, Eric Gordon, outro jogador que, na minha opinião, nessa ideia não faz grande sentido estar para ali, vai se mantendo. Para o ano são só 19 milhões que vai ganhar, portanto é coisa pouca. E, por último, falando aqui até para não me alongar mais, dos Oklahoma City Thunder, eu percebo essa ideia, mas acho que, lá está, para o ano os Thunder vão estar a pagar ao Kemba Walker qualquer coisa, que ver a minha cábula, como 27 milhões de dólares. É mais um ano. E depois o que eu questiono é assim, o Shea, que é um jogador fantástico, vai jogando a part-time por vezes, porque em muitos jogos fica de fora, e se estas equipas, por esta gestão que fazem, que eu percebo a ideia, e não se pode fazer tudo de um ano para o outro, mas há aqui jogadores, e o Shea talvez seja o caso mais evidente, como em Houston há o Christian Wood, que vão perdendo os melhores anos nas reconstruções sucessivas. Sobretudo e eu tenho dúvidas que, mesmo que Detroit possa ter um tiro de sorte, os Magic eu acho que são mais próximos, mas Houston, por exemplo, eu acho que Houston tão cedo não vai ser fácil sair do buraco onde está. Sim, porque o Jalen Green e os jogadores com o perfil de Jalen Green são aqueles que demoram mais tempo a desenvolver-se na liga, os marcadores de pontos. E vês o Jalen Green ser o jogador de franchise, eu não vejo, pelo menos não vi até agora. Acho que é um marcador de pontos, mas não é um jogador muito unidimensional. Nem parece que tenha perfil para isso. Não parece. E a minha questão eu trouxe este tema também um bocadinho para isto, para percebermos primeiro aqui um bocadinho de forma genérica o cenário destas equipas para o futuro imediato, e essa questão da gestão que fazem, muitas vezes absorvendo contratos, mas parece que quase anualmente têm que fazer isso. E cada ano que fazem isso, é um ano perdido. É um ano perdido porque perdem margem para ir contratar os jogadores mais valiosos. E passo-vos assim um bocadinho. Eu sei que o equilíbrio é difícil, mas pelo meio há jogadores que poderiam estar noutras equipas já a ter outra exposição e vão aqui. No caso do Oklahoma, então, eles chegaram ao fim e jogavam com 6 jogadores. Ricardo, tens alguma coisa a acrescentar neste tema? Sim, neste caso, a única coisa que quero acrescentar, para também não nos alongarmos muito mais, é que, de facto, há jogadores que perdem uma parte interessante da carreira, sobretudo quando já são jogadores feitos. O Shai Gilgeous-Alexander é um jogador... Apesar dos 23 anos, mas é um jogador que está Apesar dos 23 anos, é um jogador que, se for à seleção do Canadá, é titular de caras, e nós, numa das primeiras edições, falávamos aqui da possibilidade de haver uma equipa de não-americanos a defrontar os americanos. E o Shai, para mim, entrava logo nessa equipa, se calhar até no 5 inicial, não sei. Não, eu não sei, nem perto. Não sei. Para mim não. Ok, mas entrava na rotação dos 8 primeiros, muito provavelmente. É porque quando estás a dizer 5, eu digo logo os 3 finalistas para o MVP e o Doncic. Só já sobra uma posição. Bem, não sei se é dele. Os 3 finalistas para o MVP. Não sei. Os 3 finalistas para o MVP são jogadores grandes, será difícil de conciliar essa gente. Com esses 4, por exemplo, desviando o Doncic um bocadinho para o lado, punha o Jamal Murray se estivesse em condições. Sim, por exemplo, ou um dos Bogdanovic para ter tiro. Pronto, tem a ver com o encaixe. Mas seria selecionável. Percebes a ideia? Seria um dos 8, 10 primeiros jogadores a entrar. Quer dizer, o Shai chegou a ter consideração para All-Star. Portanto, é um jogador que já está feito. Não é? Eu acho que está até um patamar bastante acima até do que o Christian Wood. Em relação ao Oklahoma, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Uma equipa que
já sabia que não ia a lado nenhum, certo. Mas também já sabe que tem draft picks, tem picks para dar e vender. 37 nos próximos anos. Então porquê é que não começa desde já a tentar competir ao máximo? A não se aguardar para quê? O Dort a ficar de fora. Eles querem sempre mais escolhas e parece que andam aqui eu acho que eles andaram a guardar para o ano em que têm uma escolha de topo de draft. Mas acho que o jogador se desenvolve a jogar o Shea... Têm tido azar, apesar de terem muitas escolhas de draft, nunca têm tido a primeira escolha nos últimos anos. Agora vão ter a segunda escolha. A primeira vez, o Kevin Durant foi o último, veio de uma segunda escolha. Mas, Ricardo, Kevin Durant não foi escolhido pelos Oklahoma. Não ter a primeira é verdade, mas tendo a segunda, a terceira ou a quarta, vamos lá ver... Também seria um azar incrível que em determinados anos só o primeiro jogador do draft é que fosse de facto um jogador capaz de dar a qualquer organização 10 anos de qualidade. Mas não é 10 anos de qualidade, porque o que eles querem com uma primeira escolha de draft é um talento geracional. E isso não aparece todos é 10 anos. Em primeiro lugar, não aparece todos os anos, e em segundo lugar, quando aparece, é só um jogador. Deixa-me só lançar mais este tema. E por isso, eu acho que o risco que os Oklahoma City Thunder correm de estar sistematicamente a adiar o seu desenvolvimento e a sua, enfim, tornar-se uma equipa competitiva, poderá levar ao caso do Shea qualquer dia se chatear. O Shea teve algumas lesões. Ele fez 81 jogos, mas foi em 2 anos. Sim, teve algumas lesões. Ele ficou de fora mais de metade dos jogos. A lesão que teve no pé não foi lesão nenhuma. É isso que eu estou a dizer. Porque ele jogar assim que ele corria se o vai risco de ganhar. desenvolver. É assim que a equipa vai ser melhor num futuro próximo. Nem ele nem ninguém. É esta gestão que eu trago para aqui, que acho que isto vai demorar muito tempo. Porque o próprio Shea, 81 jogos, mas em 2 anos. Claro, isto na realidade da NBA é curto. Eu, em relação a isso, deixa-me dizer, de uma forma genérica e muito rapidamente, concordo com aquilo que tu disseste de uma forma sucinta. Ou seja, eu acho que essas 4 equipas, dificilmente da próxima temporada, irão dar um salto muito significativo. Alguém a aproximar-se mais, pelo menos, do acesso ao play-in, também me parece que Orlando partirá um bocadinho em vantagem. No entanto, é preciso ver, primeiro, se as posições do draft na hora do draft vão de facto ser estas, ou se há alterações, se quem é que eles escolhem, porque, e nós lá mais para a frente se calhar vamos falar aqui de alguns disparates no draft, outra questão, e depois é preciso perceber dentro dos jogadores que eles tinham esta época no plantel, quem fica, quem não fica, quem é que é trocado, por quem é que são trocados, e já agora se conseguem convencer alguém, não me parece muito provável, entre o mercado de free agents com qualidade a poder ir para aí, ou seja, neste momento, eu acho que nenhuma dessas equipas está perto de chegar ao play-off na próxima época. Não me parece. Agora, há aqui uma série de fatores e de condicionantes que nos próximos tempos terão que ser colocadas em cima da mesa e aí admito que alguma coisa possa acontecer de novo. Só para dar mais um toque em Oklahoma, eu acho que basicamente, e pondo aqui um bocadinho de acidez na coisa, eu acho que os dirigentes são verdadeiramente incompetentes. Porque quando se consegue acumular 30 e tal escolhas de draft, ou querem bater um recorde, já o bateram, portanto... Vão fazer 3 equipas? Ou querem fazer 3 equipas, não sei qual é a ideia, não há equipas B, portanto não percebo para que é que aquilo serve. Porque é assim, eles a partir do momento em que têm, sei lá, 15, 16 escolhas, já não... Eu estou a falar de metade daquelas que eles têm que chegar a um ponto em que veem 1 ou 2 jogadores novos, dos tais, como o Ricardo dizia, que podem marcar aqui 10 anos de grande qualidade, chegam lá e dizem, amigos, nós queremos esse rapaz e damos 4 escolhas. E podem convencer alguém, se calhar, uma equipa, sei lá... Quer entrar num preciso? Mais uma vez, não estou a pensar nos Lakers, mas, por exemplo, não sei. Os Lakers não têm escolhas para... Não têm escolhas, têm aquilo tudo empanado. Tem os Pelicans agora que ficaram à frente deles e vão escolher por eles também. Tem um grande jogador, assim esteja bem fisicamente, que é o Anthony Davis para os próximos vários anos. Se calhar, fazer ali uma troca e dizer, tens aqui 4 escolhas, primeira ronda, para, nos próximos anos, tentar ir buscar qualidade, se calhar pode fazer sentido para eles. Não faço ideia se eles alinhavam ou não, mas colecionar 30 escolhas e passar todos os anos... Há um outro pormenor, não sei se vocês foram... Não vais falar dos jogadores que depois vão ficando pelo caminho também. Exatamente, é que eles fazem numa época, apostam em 4 ou 5 jogadores. E nós achamos que agora, estes até o pode ser... Por exemplo, este ano é um exemplo... O final da época anterior parecia que era um dos que eles estavam a tentar desenvolver. Veio a nova época e ele basicamente deixou de jogar. Ou seja, eles cada ano vão acumulando escolhas. Vem uma fornada... Vão introduzindo novos jogadores que vão experimentando, chegam ao final da época, introduzem outros e vão experimentando outros. Ou seja, com exceção do Shea, que também não desenvolvem porque não o deixam jogar, porque têm medo que ele consiga muitas vitórias, aquilo basicamente é chover no molhado e eu acho que aquilo de facto não vai para lado nenhum. Vamos fechar este tema, Miguel. Vamos já ao teu tweet para fazermos assim da enfiada por cada um, que é mais rápido. E hoje não trouxemos
As placas, é verdade. É uma vergonha. As placas, mas não sei. Levantamos a mão. Eu acho que vamos ter. Eu acho que as placas vão aparecer no plano. Vão cair do céu como se fosse o pessoal no pavilhão a atirar alguma coisa lá Exatamente. por cima. Então, esta é a tua questão, não é? A nossa Ana trata a tua questão das placas. Um tweet do Gonçalo Nunes que diz aqui em jeito de pergunta, eu acho que é pergunta, afirmação. Ele diz que Draymond Green não é o melhor jogador dos Golden State Warriors, mas é o mais importante logo a seguir a Curry. Eu acho que isto aqui é uma afirmação. Depois arrisca dizer que é impossível para os Warriors chegar ao título sem ele. Eu aqui acho que já é mais em estilo de pergunta. E eu... Queres transformar isto em que pergunta? Em que pergunta? Ou em que perguntas? Podem ser duas. Eu vou explicar. É para mim, é se o Draymond Green neste momento é o jogador mais importante dos Golden State Warriors. Se é o mais importante. Se é o mais importante. Com o Ricardo a dizer isto, eu fico já sem argumentação. Se o Ricardo diz que não é... Eu vou explicar o meu ponto de vista. Porquê é que tu achas que é? Porquê é que eu acho que é? Acho que sem Curry ou sem Draymond Green, os Warriors não vão a lado nenhum. Claro. Ponto. Neste momento, se eu fosse o treinador e me dissessem assim, só pode jogar com um deles, eu jogava com o Draymond Green. Isto pode parecer confuso, mas passo a explicar. Vimos o efeito que o Draymond Green teve na equipa quando esteve de fora. Percebeu-se? Eu acho que neste momento, eu adoro o Steph Curry, mas neste momento a equipa dos Warriors já consegue ter jogadores, nomeadamente o Jordan Poole, que não sendo um Steph Curry, já consegue fazer algumas coisas interessantes e que não substituem, mas que trazem muito do jogo do Steph Curry. Quando o Draymond Green não está, esqueçam, e nós vimos durante a época regular o que é que aconteceu. Portanto, eu acho que vocês perceberam o meu ponto. Sim. Sem um ou sem o outro, não chegam a lado nenhum. Se perguntassem, se eu fosse o Steve Kerr, me dissessem, amanhã vais ter que jogar só com um. Eu jogava com o Draymond Green. Ricardo. Como vocês sabem, eu sou um grande admirador quem não sabe. Um grande admirador das qualidades enquanto jogador do Draymond Green. Obviamente, porque é que eu digo que não é o jogador mais importante? Porque eu não consigo dissociar aquele sistema não consigo dizer que um jogador é mais importante do que outro. É um sistema tão feito por alfaiate para aqueles jogadores em particular que tirares Curry ou tirares Draymond Green, nada vai funcionar da mesma maneira, porque sem Draymond Green, Curry tem que jogar muito mais como base, leva muito mais contacto, enfim, a sua eficácia cai porque está muito mais exposto a contactos. Jogar sem Draymond Green, obviamente aquela defesa vem por aí abaixo, deixam de defender e deixam de perder a capacidade e perdem a capacidade de colocar Curry e Clay a jogar sem bola. Um bocadinho mais sem o Green. Sim, mas como é um sistema tão talhado, tão feito para estes jogadores em particular, eu acho que é impossível dizeres que um é mais importante do que o outro. E atenção, eu não estou a dizer não estou a dizer que o Draymond Green tem mais talento, que é melhor jogador do que o Curry, nada disso. O Curry é obviamente, se calhar, top 20 da história da NBA, de longe, está claramente dentro do top 20 da história da NBA e o Green nem cheira, não é? É um bom tema para o próximo podcast. Agora, neste sistema que eles têm implementado, os dois são igualmente importantes e os dois potenciam as suas qualidades pela presença do outro. Obviamente não estamos a falar aqui do Klay Thompson, que era uma peça muito importante da equipa antes das lesões graves que sofreu, e estamos a ver que ele está com muitas dificuldades, defensivamente está com muitos problemas, ofensivamente não tem consistência, mas é mais um jogador importante daquilo, mas o sistema sobrevive sem ele, não sobrevive sem Curry, não sobrevive sem Draymond Green. Dizer que é o mais importante, não consigo dizer. Eu digo nesta perspectiva, acho que vocês perceberam, era do ter que escolher entre um e outro. Eu obviamente não concordo, claro, percebendo como é claro também que a importância do Draymond Green é evidente no desempenho da equipa, mas é muito mais evidente nas tarefas defensivas do que nas ofensivas. Eu não acho. Eu não acho nada. Porque aquele sistema é feito para Curry jogar sem bola e para Green pensar quase o jogo sistematicamente. Para já, o sistema não foi criado, aquilo foi criado para o Curry e para o Thompson, não foi para o Green. O Green
ajuda a desenvolver aquilo. Mas eles jogam de maneira completamente diferente se o Green não estiver naquele ataque. Não, completamente diferente. Muito pior. Como se viu durante a época regular. E quando não está lá o Curry, como vimos quando ele esteve lesionado, o Green estar lá ou não estar é igual, mas eu acho que é um jogador vulgaríssimo. Mas acho que em termos do jogo da equipa, eu acho que se ressente muito mais o jogo e a fluidez da equipa quando não está o Green. Como é óbvio. Eu era o que eu estava a dizer, na defesa, indiscutivelmente, no ataque não. E quer se queira, quer não, e há a velha máxima que ainda ontem voltámos a falar disto, as defesas é que ganham os campeonatos e os ataques ganham os jogos, mas continua a ser preciso marcar pontos. E o Green, em condições normais, obviamente também marca pontos, e às vezes até estica-se um bocadinho, mas não tem talento para, de forma continuada, marcar pontos. E o Curry, esse sim é que tem que marcar pontos. O Curry, o Thompson e outros. E sem pontos não se ganha campeonato nenhum. É óbvio que não se ganha sem defesa, mas sem pontos também não dá. Luís, enfim, aqui exagerando aqui um bocadinho, não me choca nada. Imagina, os Warriors chegarem às finais da NBA, o Green ser MVP de finais, marcando 0 pontos na final inteira. 0. O impacto dele não tem nada a ver com pontos. 0. Não tem a ver com pontos. No ataque... Mas a questão não é ele precisar de marcar pontos. A questão é que se não estiver lá o Curry, quem é que os marca? Não sou eu nem tu. Esse é que é o problema. Obviamente, mas estavas agora a dizer que ele não marca pontos e que os pontos é que... Não, o que eu estou a dizer é que a importância dele é evidente. Ponto. A importância dele acima do Curry, para mim é questionável, porque o Curry sem o Green pode marcar menos, mas vai marcar pontos. Se não forem 30, são 25, são 22. Vai marcar na mesma. Obviamente. Vai marcar. O Klay Thompson também vai marcar. Podendo ter mais dificuldades, não se discute. A questão é que, sem o Curry, ou sem o Thompson, ou sem os dois, no limite, quem é que marca os pontos? Vai marcar o pool mais. Ok. Ok. Mas não chega de maneira nenhuma. Porque o Green não vai fazer... Pode fazer um jogo, mas não vai fazer uma série 20 e tal pontos em cada jogo. Não faz porque não é um jogador para isso. O que, atenção, não é isso que lhe retira qualidade, naturalmente. E eu concordo com aquilo que o Ricardo diz. Eu vi à minha frente o Dennis Rodman ser mais do que uma vez MVP num jogo sem marcar ponto nenhum. Isso é possível. A questão é que para a equipa ganhar era preciso isso e depois era preciso uma rapaziada que lá andava ao lado para marcar os pontos. Claro. E sem o Curry, não é? Mesmo, lá está, o Thompson, nós temos visto fisicamente, e o que também era expectável, tendo em conta a longa paragem, não é capaz, pelo menos de uma forma continuada, de engatar jogos, de marcar aos 40 de cada vez. Se o Curry não estiver ao lado, mesmo que o pool vá fazendo as suas coisas, e atenção, no play-off a coisa tem andado um bocadinho, já não é tão linear como foi durante a fase regular, o que também é normal, para ele é uma novidade. Mas se faltarem os pontos do Curry, não é os do Green que vão ajudar a pôr a equipa a ganhar, não é? Por exemplo, sei lá, dando aqui só um exemplo para fechar o tema. Brunson é muito importante em Dallas. Sim, mas o Brunson pode fazer até mais do que está a fazer. Se o outro da Eslovénia não estiver lá, esqueça, não vale a pena. Não é impossível. Mas ganharam-se o Doncic também. Está bem, ok. Mas vai lá dizer que eles ganham o campeonato. Sim, mas não podemos comparar a importância do Brunson a importância do Draymond Green. Bom, vamos agora saltar para o tema do Ricardo. E é um tema que não tem a ver com o Golden State, mas tem assim ainda tem ali uns resquícios. Vamos falar de grandes jogadores. Depois de termos falado das piores equipas da NBA, vamos falar de grandes jogadores. É um tema que é trazido por um tweet, não de um telespectador, acho eu, porque eu acho que ele não vê NBA na Sport TV. Se calhar ainda. Pelo menos não usou o hashtag NBA na Sport TV neste tweet. Porque é uma falha para ele, tens que mandar se calhar não tinha caracteres, não sei. Dá um toque. Estou a falar do Kevin Durant, que fez um tweet esta semana, e é muito curioso, porque foi uma pergunta que foi feita no Twitter por alguém que está ligado à mídia da NBA, que perguntava o que é que determina o melhor jogador da NBA. Como é que se define o melhor jogador da NBA? E atenção que isto é uma discussão diferente do MVP. De ter uma época valiosa é diferente de ser o melhor jogador. O que é o melhor jogador da NBA? E o Kevin Durant respondeu, na opinião dele, na sua humilde opinião, como ele escreveu no tweet, as características para definir o melhor jogador da NBA são as seguintes: a altura, o tamanho para a posição, a capacidade de meter a bola no cesto, a eficiência, o QI basquetebolístico, a consistência, ser capaz de defender múltiplas posições, ser um passador com vontade, convicto, ser treinável e ter energia. Portanto, estas são as características que o Kevin Durant considera que chegam para ajudar a definir o melhor jogador da NBA. Eu gostava de saber, na vossa opinião, se há aqui alguma que vocês desvalorizam nesta discussão, se acrescentariam alguma coisa e depois de somarmos isto tudo,
quem é que é o jogador ou os jogadores que mais se aproximam neste perfil de terem quase tudo isto a nível de elite e poderem ser escolhidos como os melhores jogadores da NBA. Para iniciar a discussão, e muito rapidamente, eu acho que a questão aqui que eu desvalorizo mais é o energetic, a energia, porque lembro-me do Tim Duncan, que não era um jogador energético enérgico. E é um dos melhores jogadores da história da NBA. Portanto, essa é a parte que eu desvalorizo, porque depois depende também de quem é que tu tens à tua volta. Depois, o que é que eu acrescentaria à lista e que acho que falta claramente aqui, e foi uma discussão que tivemos na semana passada, a durabilidade. A capacidade de um jogador se manter saudável, de poder, de forma consistente, estar dentro de campo. Porquê? Porque eu olho para as outras características, vejo aqui, por exemplo, Kawhi Leonard, o treinável, depois podemos discutir, mas vejo aqui, em quase todas estas características... Eu acho que aqui o conceito Leonard, treinável também é importante defini-lo. Sim, sim. Por exemplo... O Phil Jackson chegou a dizer que o Kobe Bryant não era um jogador treinável. Pois. Por exemplo, estamos a falar de um dos melhores da história. Mas a questão é... Só acrescentavas aqui eu acho que... não, podemos, obviamente, acrescentar aqui mais características, mas aquela que, para mim, é uma falha flagrante aqui, flagrante grau 1, se calhar, é a durabilidade. Acho que a durabilidade é importantíssima, Miguel, no jogo atual. O que é que dizes? Não, concordo. A questão da durabilidade é que... Bem, eles aqui falam... esta pergunta é quase ao momento, não é? Portanto, eu percebo isso que está a dizer e para considerar os melhores da história, acho que isso é muito... Aliás, falámos no último episódio da questão do Dirk Nowitzki, no primeiro episódio ainda, de haver aqui não são 2-3 anos, um jogador para ser considerado dos melhores da história tem que ter aqui muitos anos. Eu acho que ele fala, para definir nesta época o melhor jogador da NBA, pois, no momento, eu acho que é no momento, exatamente. Não na carreira nem o lugar na história. Podemos ir buscar um Antetokounmpo, apesar de não ter uma carreira muito extensa ainda. Eu vou-te dizer as minhas escolhas para isto. Eu acho que eu encontro quase 3 jogadores que encaixam aqui neste perfil. Um é Kevin Durant, obviamente, tem tudo isto que está aqui, passou a defender múltiplas posições. Achas que ele se definiu? Claro, como é evidente. Obviamente definiu-se. A durabilidade ele pôs lá, claro. Falta aqui, e acho que o Giannis tem que entrar aqui, tem tudo o que está aqui, tudo, e eu coloco o LeBron James também aqui dentro deste perfil. E vocês vão dizer, é treinável, não é treinável. Independentemente de ser treinável ou não ser treinável, ou de muitas vezes ter quase uma superioridade moral sobre os treinadores, uma coisa é certa, ele sacrifica-se pelas equipas, e tu, Miguel, saberás, no último ano ele jogou várias vezes a posto porque era preciso encaixar Russell Westbrook. Ele sacrifica-se pelas equipas, eu acho que isso é quase aqui o equivalente a ser treinável. Portanto, para mim, há 3 jogadores aqui: Kevin Durant, Giannis, LeBron. O Kawhi vacila um bocadinho, mas também pode entrar. Rapidamente, esta definição do Kevin Durant, para mim, era o Kawhi de Santo António. Ainda em Toronto, ainda foi um bocadinho assim. Quando eu li isto, na minha cabeça, Kawhi Leonard. Mas não o último que temos visto. É um jogador que já defensivamente já não dá tudo, porque eu acho que o Kawhi era um defensor de elite. E para mim os melhores da história são defensores. O Michael Jordan para mim era um defensor de elite. O Kawhi é saudável, é o melhor defensor da NBA, ponto final. Exatamente, estando bem, é um jogador capaz de secar qualquer um. E para não esticarmos aqui muito este tema, acho que estas definições cabem muito bem, acho que são... Pode faltar aqui uma ou outra, um detalhe ou outro, acho que sim. Acho que o conceito de treinável é muito relativo. Eu lembro de LeBron dizer que, julgo que foi com o Blatt, a vitória em Chicago nos playoffs, que ele chegou ao banco e disse: esquece a jogada, dei-me a bola, eu lanço, e lançou e marcou. Isto é um jogador ser treinável, um treinador escrever uma jogada e ele chegar lá e dizer não quer nada disso, dei-me a bola. Esse conceito está aqui um bocadinho, e tu falaste também, não é? Não sei o que é bem ser treinável, e mais a mais nesta realidade, que é uma realidade muito específica. Mas rapidamente, concordando com aquilo que o Kevin Durant escreveu, ele é um dos que está lá mais próximo. O LeBron atualmente não defende nada, tudo o resto sim senhora. Para mim o jogador que me veio logo à cabeça, só para fechar, é o Kawhi Vintage, aquele Kawhi que nós nos habituámos a admirar. Eu acho que, e apesar de ele ter posto ali bem, na minha humilde opinião, acho que lhe ficou bem, eu acho que ele fez basicamente uma descrição dele próprio. Sim, e portanto o que ele quis dizer, na minha perspectiva... Mas na verdade o Kevin Durant é o melhor jogador da NBA. Eu acho que o que ele quis fazer foi... Eu acho que o que ele quis fazer foi um statement... Outro tema, já temos um podcast Kevin Durant e Giannis. Eu acho que ele quis fazer um statement que é assim: houve 3 finalistas para o prémio da MVP, na minha humilde opinião, eu porque tenho isto
isto, também lá devia estar. É o que eu acho que ele quis fazer ali. Atenção, para mim é indiscutível que é um dos melhores, não tem discussão nenhuma. O conceito, o que é preciso ou o que é essencial, para mim depende. Depende, é um bocadinho, o Ricardo no outro dia disse, até utilizou a expressão que eu não achei piada nenhuma, da hipocrisia quando se escolhe época a época, porque é que o MVP deve ser o A ou o B. Eu acho que, tal como na eleição do MVP, não pode haver, ou não deve haver, uma fórmula fechada. Eu acho que quando se quisermos analisar quem é o melhor hoje, ou quem é o melhor dentro dos que estão dentro da NBA a cada época, portanto, independentemente de ser bom esta época ou no contexto geral, eu acho que não se pode dizer tem que ter isto. Por exemplo, uma das coisas que ele ali dizia, capacidade para defender jogadores de várias posições. Digam ao Embiid para ir defender um base, a ver, portanto, arriscamos logo o Embiid. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é preciso ter uma... Lá está, é preciso olhar ao impacto que o jogador tem, ao rendimento que ele tem e o que é que ajuda a equipa a ganhar ou não ganhar, que é essencial no meio desta história. Portanto, eu acho que aquilo tem pontos essenciais, que são óbvios, que são indiscutíveis, mas acho que não é possível, com aqueles pontos ou com outros, fechar a dizer é assim ou é assado. Sinceramente, acho que não se consegue fazer isso de uma forma definitiva, chamemos assim. Estamos em sprint para a ponta final. Ricardo, o teu tweet. O meu tweet é um tweet de um telespectador que é o Coach Serra, que escreveu: este menino de 37 anos, acompanhado de uma fotografia do PJ Tucker, ajudou no ano passado os Milwaukee Bucks e este ano vai dar o título a Miami, ou vai ajudar a dar o título aos Miami Heat. Pouca estatística, mas ninguém defende como ele. Eu só escolhi este tweet porque quero dar um bocadinho de amor a estes jogadores. Os jogadores que não aparecem nos highlights, não, aos novos de Dennis Rodman, que é para não dizeres que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. O PJ Tucker tem média de carreira de 7 pontos por jogo. A verdade, tem um contrato de 7 milhões de dólares por temporada. Tem 37 anos. Os Miami têm um jogador no banco que não joga, chamado Duncan Robinson, tem um contrato de 90 milhões, é considerado um dos melhores lançadores, se calhar já da história da NBA, pelo menos em termos de volume, nos primeiros anos andava ali com um volume que era superior ao do Steph Curry, e 90 milhões de dólares. Não joga, porque tem debilidades e tem características que fazem com que Eric Spoelstra não o coloque. Eu há uns anos escrevi um artigo que começava desta maneira: imaginem-se vocês como treinador da NBA, se eu vos oferecesse um jogador baixo para a sua posição, um extremo posto de 2,1 metros, por exemplo, com médias de 7 pontos, 13 ressaltos, a lançar 23% da linha dos 3 pontos e 58% da linha de lance livre, vocês provavelmente diriam: é bom ressaltador, realmente, 13 ressaltos por jogo, mas de resto é fraco em tudo. Este senhor chama-se Dennis Rodman, e eu acho que jogadores como Dennis Rodman, Draymond Green, PJ Tucker, enfim, jogadores que fazem o trabalho sujo e quando chega à altura decisiva têm sempre lugar nas equipas da NBA, mesmo aos 37 anos, merecem um bocadinho de amor e por isso uma vénia para eles. Não tens pergunta, mas... Sim, é só uma vénia. A vénia, estou de acordo. Ao pé do Dennis Rodman, enfim. Rapidamente. Mas percebes o perfil. Subscreve. Dissemos também no início da temporada, quando ele foi para Miami, que era uma ótima contratação e era uma grande perda para os Milwaukee Bucks. Fez duas coisas ao mesmo tempo, exatamente. Por outro lado, acho que a equipa dos Heat tem muitas soluções este ano e se eventualmente, eu acho que aqui não havendo o PJ Tucker, eu acho que eles mesmo assim iriam conseguir... Eu também acho que uma ausência dele o ano passado em Milwaukee faria sentir-se mais. Acho que sim. Mas olha, é verdade. Não retirando a importância, claro. Quem é que anda a defender o Jason Tatum? Claro. É o PJ Tucker aos 37 anos. Claro. Não é o Jimmy Butler. E se fosse um Antetokounmpo a vir Ricardo, para a final da conferência, seria ele também. E eu subscrevo, mais uma vez digo que subscrevo tudo o que tu disseste, mas também era ele que andava a defender o Tatum na primeira parte em que ele marcou 21 pontos. Portanto, enfim... Ele saiu lesionado. Ok. Não, mas as coisas, enfim. Numa equipa minha, eu também acho que ele esteve a defender o Kevin Durant no ano passado, naquela série entre os Bucks e os Brooklyn Nets, e o Kevin Durant fez números incríveis nessa série. Mas atrapalha e dificulta, naturalmente. Mas depois falhou o último lançamento, estava de rastro. Tem muito a ver com o impacto. Vamos aqui em sprint final, só para vocês dizem sempre que eu é que falo mais. Hoje as coisas ficaram bem evidentes. Achas? Fique registado. Vamos então. Eu não acredito que o pessoal lá em casa. A sério que eu vou dizer isto? Vamos só lançar ficou ao pelo, vão cronometrar. Olha, o Quaresma está já a dizer que temos razão. Só o meu tema principal, porque acho que vale a pena olhar para isto que está aqui.
isto tudo, quer dizer, são números, e portanto os números são o que são, também são números de uma série, valem só para aquela série, e nesta série, que foi a série entre Dallas e Phoenix, para além do facto de ter ganho a equipa de Dallas, que eu acho que era, tirando o pessoal de Dallas, pouca gente acreditaria que iria acabar assim, há aqui a coincidência, chamemos de coincidência, deste rapaz que está aqui aos gritos, ou pelo menos a dar a ideia de estar aos gritos. Para quem nos está a ouvir na versão áudio, é Luka Doncic que estamos a falar. Que no final dos 7 jogos foi o melhor marcador, portanto marcou claramente mais pontos. Tinha mais pontos que o melhor marcador foi parecido, 228, 164, que é quase equilibrado, ganhou mais ressaltos que DeAndre Ayton, fez mais assistências que Chris Paul e recuperou mais bolas que Michael Bridges. Ou seja, eu pego só nisto, vale o que vale, atenção, é só uma série, foram 7 jogos, acho que é uma amostra relativamente curta para se poder daqui dizer que ele é melhor marcador ou melhor lançador que o Booker, ou que é melhor em assistências que o Chris Paul, coisa que eu não, acho que não é verdade, mas isto só para situar num ponto. Eu acho que hoje em dia esta série, e atenção, eu acho que também não era preciso a série, mas esta série ajudou quando eu ia mostrar ao mundo o autêntico disparate que foi feita quando a escolha do draft, em que a equipa dos Suns, já falámos hoje do curiosamente escolheu DeAndre Ayton à frente de Luka Doncic, com uma particularidade que para mim é determinante na história. O treinador era o senhor que hoje está em Dallas, que hoje faz parte... O treinador dos Phoenix Suns, na altura. O treinador dos Phoenix Suns. Era o senhor que hoje está em Dallas, vai-se lá perceber porquê, e que na altura era apenas e só o treinador da seleção eslovena, que tinha acabado de ser campeão da Europa, onde este rapaz, Luka Doncic, teve um papel importante. Luka Doncic, quando chegou ao draft, e eu acho que isto é o que define o disparate gigantesco dos responsáveis dos Suns, não era só um projeto de jogador, que é aquilo que normalmente acontece com o pessoal que chega ao draft, que são todos projetos de jogadores, independentemente de já terem feito coisas muito valiosas ao nível do liceu ou ao nível do high school, na maioria, isto falando dos jogadores americanos, ou que estão pelo menos do trajeto basquetebolístico norte-americano. O Doncic, quando chegou ao draft, era titularíssimo no Real Madrid, naquele que para mim é o segundo melhor campeonato do mundo em Espanha, e tinha sido campeão e MVP da Liga. Tinha sido campeão e MVP da Euroliga, que é a nível internacional, digamos, a competição principal na Europa. E tinha acabado de ser campeão europeu pela Eslovénia, que é um país, mesmo para Portugal, é ali o equivalente a meia dúzia de distritos, e foram campeões da Europa, uma coisa verdadeiramente inacreditável. Ou seja, isto não era um projeto de jogador, isto era um jogador feito, e eu sei que nos Estados Unidos diziam assim, mas ele ainda não chegou à NBA, ainda não provou nada. Pois não, mas o tal DeAndre Ayton também ainda não tinha chegado à NBA, também não tinha provado nada. Aliás, quem entra no draft ainda não chegou à NBA. Portanto, nenhum pode, antes de lá chegar, dizer este é melhor ou pior, porque já provou na NBA ou não provou. Isto para mim, para finalizar, e depois vocês fecham com a vossa opinião, é daqui a uns anos, 10, 20 anos, isto vai ser recordado com toda a certeza como o maior disparate, ou pelo menos um dos maiores disparates da história da NBA. Deixar este jogador disponível atrás de quem quer que seja, com o treinador da seleção a dizer, amigos, eu conheço, ele é melhor que esta rapaziada toda junta, é de uma incompetência gigantesca. E atenção, porque o DeAndre Ayton pode bem desenvolver-se para ser vai ser MVP de nada. Um posto-All-Star, mas os Sacramento Kings escolheram Marvin Bagley na segunda posição. Também foi bom, mas esse a gente sabe que eles são bons. Aliás, a classificação consecutiva de idas ao playoff de Sacramento prova que aquele pessoal é bom. Esse elogio. Duas coisas que eu tenho para acrescentar. Em primeiro lugar, no draft as equipas muitas vezes vêm-se no dilema de escolher entre o maior talento disponível ou o jogador que encaixa nas necessidades da equipa. Percebeu-se na altura que os Phoenix Suns foram pelo encaixe, porque tinham Devin Booker, o jogador de perímetro, e queriam um jogador interior. Ainda por cima o DeAndre Ayton era da Universidade de Arizona, era quase fazer ali um 2 em 1. Um 2 em 1, e portanto acabaram por escolher aí. Eu acho que essa ideia pode não ser má, de escolheres um jogador que encaixa melhor na tua faz equipa, algum sentido até. mas para mim só faz sentido se não tiveres um talento claramente superior. Se tiveres um talento superior, escolhes o talento e depois resolves o problema que surgir. Até fazes trocas, ou tentas resolver e resolves o problema que surgir. Ou seja, os Phoenix Suns, tendo o Igor Kokoskov na equipa, que certamente deu o seu input, apesar de não ter sido ele a escolher, obviamente, foi o James Jones. Não foi ele a escolher, certeza. Mas tendo o Igor Kokoskov na equipa a dar o seu contributo, mesmo assim acharam que Doncic não tinha talento suficiente para compensar, abdicar de um jogador interior e adicionarem Doncic à equação. Como é que qualificas a decisão?
como tu disseste, o maior disparate da história da NBA, muito provavelmente, mas vou mais longe. Isto prova que não só a ideia que já falámos aqui algumas vezes, que os americanos olham com desdém para tudo o que não é americano, mas sobretudo o facto, parece-me que, eu acho que os americanos têm que perceber que não são meninos Jesus. Portanto, têm que levantar o real traseiro das palhinhas, vir à Europa ou ir ao resto do mundo e ver os jogadores. E acreditar que aquilo que vem aqui que é sério. Vai marcar presença, ao tudo indica, na Final Four da Euroliga. Que é alguém que nesse aspecto tem andado sempre muito à frente da concorrência. É verdade. Miguel, o que é que... Portanto, é isso que eu tenho para dizer. Deixem de achar que são meninos Jesus. Hoje gostava muito que nós chegássemos ali à reta final de termos o nosso buzzer beater. Hoje vamos conseguir, portanto eu não hoje, vou... só hoje. Eu subscrevendo aquilo que vocês disseram, deem a alguém que o possa ajudar, porque ele já tem treinador, a equipa já não é assim tão má, precisa ali. Sim, mas de uma segunda figura. O que eles estão a figura. fazer com a equipa que têm é inacreditável. Atenção, e vem de uma derrota Luís, pesada. dizer, deem ao rapaz, não é um porzinho, alguém que o ajude efetivamente, e eu acho que a partir daí vai ser muito difícil trabalhar. Eu acho que estão a caminho disso. Já libertaram Porzingis, que era ali uma dúvida grande, libertaram, receberam 2 contratos que podem manter esses jogadores ou podem trocar, e outra coisa que eu acho que vai ajudar muito os Mavericks, e em concreto de Luka Doncic. Doncic vai morrer na praia, muito provavelmente, ou provavelmente não passará da final de conferência, será muito difícil, e ele, chegando à final de conferência, ele vai sentir que esteve a isto de chegar à final da NBA e poder ser campeão. E se calhar aquilo que ele admitiu a meio da época, de que houve muito forrobodó naquelas 3 semanas de férias que ele teve, se calhar vai deixar de acontecer. Uma semana e meia agora e ele só. vai começar a preparar-se melhor na off-season, que é para aparecer depois ou quando então começar a bebe só época. 2 cervejas antes do primeiro jogo da final de conferência. Bom, chegámos então ao fim. Tínhamos mais temas para falar, mas isto é sempre igual. O pessoal vai se esticando e depois não conseguimos cumprir. Vamos ao buzzer beater. Não temos tempo. Temos tempo. Está aprovado. É um prolongamento. Basquetebol de borla. Não, calma, mas faltava o meu tweet. Não, era faltava o meu tweet. Pois nem sequer meteste o teu tweet, é verdade. Rapidamente. Isto é uma vergonha. Vamos acelerar. Isto é uma vergonha. Vamos ter aqui agora um... Vamos lá. Olha, o Doncic já foi o segundo maior disparate da história. Exatamente. O meu tweet é do João Tomás, em saúde, pessoa que eu conheço e vocês também conhecem. É verdade, grande abraço. No final da época regular dizia-se que os Celtics poderiam querer evitar os Nets, é verdade. Aliás, os Celtics e o resto da rapaziada toda, mas eles sabiam que depois viriam os Bucks e que a porcentagem de vitórias da equipa da casa em jogos 7 era 79%. 4/5 não é por acaso, muito menos negligenciável. Eu sobre isto eu escolhi este tweet por 2 razões. Primeiro porque é óbvio, são números, quem tem vantagem do fator casa, seja no jogo 7, seja no início da série, historicamente ganha mais vezes. Portanto, não há discussão sobre isso. Quem tem vantagem do fator casa, normalmente leva a melhor. Eu acho é que, percebendo o que está aqui escrito, eu acho que a questão é Boston, a questão ganhou o jogo 7 e só foi apurada porque ganhou o jogo 7. A questão é que para mim é que Milwaukee perdeu em casa ao jogo 6. Ou seja, eles nunca poderiam imaginar a história do jogo 7 em casa, que de facto há uma porcentagem significativa de vitórias, porque a questão, quanto a mim, começou a resolver-se no jogo 6. Ou seja, Boston, para poder ganhar em casa ao jogo 7, teve que ganhar fora ao jogo 6. E esse para mim é que é o jogo se calhar mais decisivo, porque eu não estava a imaginar de todo Milwaukee perder em casa. Eu concordo contigo e não concordo contigo, porque se há coisa que nós fomos dizendo, primeiro, ganhar é que é importante. Enquanto alguém não me convencer do contrário, para mim, quem ganha mais está sempre mais próximo depois de chegar ao fim de ganhar. Isso tu disseste, é verdade, se eles tivessem resolvido no jogo 6, mas o mesmo serve para Boston se tivesse ganho em casa o jogo 5. Isso aí está tudo cobertíssimo de razão. O que eu sei é que toda a gente antecipava que o Oeste ia ser muito equilibrado. Portanto, a probabilidade de haver jogos 7 era grande. Claro. E quem andou a jogar panulos, como tu costumas dizer, entalou-se em bom português. E ainda bem, porque enquanto for assim, as equipas vão olhar para a fase regular. Pode ser que para a próxima já joguem de outra maneira. Concordo. Vamos então agora ao buzzer beat. Começamos por ti, Miguel. Estás aí com hoje queria muito. Porquê? Porque e o pessoal que tem acompanhado os podcasts... O que é isto do buzzer beater, Luís? Tem-me falar... É um minutinho a cada um aqui. É um minutinho só. É o carry, não é? É a nota de rodapé, não é? A nota de rodapé. É o carry. É a acabar. E porque ainda nos temos estado aqui a aguardar, porque temos muitos Lakers aqui, o LeBron, o Magic Johnson. Sai um senhor, uma fotografia atrás do Ricardo, que há pouco estava a gostar da conversa de Draymond Green. Eu hoje não resisti, porque, enfim, os Lakers parece que já entrevistaram, se não me falham as contas, 379 treinadores. Não, há 17, são só 17. E parece que, e eu adoro o Phil Jackson, como tu gostas, mas parece que há ali um conselheiro chamado Phil Jackson. Com todo o respeito por Phil Jackson, eu tenho muito na memória o trabalho que ele fez como general manager nos Knicks. E se ele está ali a tomar decisões também, não fico nada tranquilo, porque ele como treinador foi top do top.
mas enquanto GM, obviamente que ele não está nessas funções, mas ao estar a aconselhar quem toma essas decisões, eu concordo contigo, não estou nada descansado. O facto de ter entrevistado já uma ripada de treinadores não me descansa nada, porque parece que estão ali um bocadinho na navegação à vista. Portanto, nós vamos entrar nos Lakers do Miguel, mais tarde, mas queria deixar esta nota. Não sendo adepto dos Lakers, partilho da preocupação, mas acho que o conselheiro anterior correu pior. Eu acho que há demasiados conselheiros ali. Eu acho que há mais conselheiros do que rapazes para jogar. Demasiados conselheiros. Sim. Rapazes para jogar. O meu buzzer beater é uma estatística. Quando virámos a folha do calendário de 2021 para 2022, os Dallas Mavericks tinham um registro de 17 vitórias, 18 derrotas. Portanto, tinham mais derrotas do que vitórias. Os Boston Celtics tinham 17 vitórias, 19 derrotas. Portanto, mais derrotas do que vitórias. Eu acho que queria neste buzzer beater que nós nos penitenciássemos, os três, por termos duvidado de Jason Kidd e de Ime Udoka. Eu acho que temos já o fiz, até já o fiz. Penitenciar. Concordo, já o fiz em direto. Toda a razão. E depois, olhando para o que eles fizeram e olhando diretamente para a câmara 2, dizer como o Udoka e Jason Kidd fez. Daquela câmara 3, não é 2? É 2, é 3. Acreditem nos vossos sonhos. Eu pensei que também ias falar que nessa altura... trust the process, já dizia o Embiid. Eu pensei que ias acabar com um toque de classe a dizer que nessa altura que é aqui com o melhor registro, ou pelo menos no Oeste, mas não, ainda bem. Não. Ainda bem. Eu para fechar a loja, e agora sim para fechar mesmo, porque agora o tempo extra está a terminar, queria abordar a questão que começou recentemente com o Draymond Green, lá voltamos ao bicho, com esta história que me parece um bocadinho inusitada, de um jogador no ativo e que está na final de conferência. Portanto, não é só jogador ainda com a carreira a andar, está a jogar fase adiantada da época. Isso era ao mesmo tempo comentador, que é uma coisa... Comentador de adversários e às vezes adversários de jogos, exatamente, inclusive de jogos com futuros adversários. Parece uma coisa, no mínimo, muito questionável para ele, para o canal em causa e para a própria Liga, mas enfim, eles é que sabem. Agora tivemos outro rapaz. Juntou-se outro rapaz à festa. Este pelo menos já está de férias e enfim, menos mal, que é o Patrick Beverley, que eu tenho, tal como o Draymond Green, tenho um enorme respeito por aquilo que ele faz dentro do campo e por aquilo que eles conseguem ajudar as suas equipas, não sendo, lá está, do ponto de vista do talento e no caso do Beverley, até do ponto de vista físico. Os jogadores que à primeira vista diríamos vão ser grandes figuras na NBA e portanto eu tiro o meu chapéu até porque não o tenho. Acho que o Beverley merece esse cumprimento, mas aquilo que Beverley disse recentemente sobre alguns colegas de profissão e sobre alguns que são incomparavelmente melhores jogadores de basquetebol do que ele alguma vez poderá ser, e parafraseando alguém conhecido, nem que ele nascesse 10 vezes, acho que é de uma falta de... Nem sei qual é. Noção. Eu ia dizer chá, mas eu acho que é de uma falta de noção inacreditável e mais uma vez vou buscar aquilo que disse quando o Draymond Green se estreou com isto. Eu acho que a Liga... Eu gosto muito da liberdade de expressão que existe na NBA, acho muito bem, assim é que deve ser, devia ser extensiva a tudo o que é prova em todo lado, as pessoas têm liberdade para dizer aquilo que pensam, acho muito bem, mas acho também que deve haver alguns limites à decência e a alguma lógica. Ir para um canal televisivo de âmbito nacional, que é num continente, dizer as autênticas barbaridades que ele disse de colegas de profissão, não é bom para a Liga, não é bom para ele, mas isso ele é que sabe o que é que quer dizer, mas para a imagem da Liga, eu acho que é mau e a Liga, no mínimo, lá está, não é proibido, não concordo nada com isso, mas deve aconselhar os jogadores, por um lado, e os próprios órgãos de comunicação social, neste caso uma televisão, dizer, amigos, se calhar este não é o melhor caminho. Eu sei que no buzzer beater não devíamos comentar, mas eu não resisto. Só para dizer que eu acho que a mim não me choca tanto como a ti o facto dos jogadores estarem a comentar ainda no ativo, mesmo que no caso do Beverley a época já tinha terminado sem problema, mesmo com o Green com a época a decorrer. Não me choca assim tanto, mas em relação ao Beverley, e acho que ele tem todo o direito de ter a opinião que quiser. Ele pode achar que o Chris Paul é um con, isso é a opinião dele. Nós é que validamos ou não validamos a opinião dele, concordamos ou não concordamos. Eu acho que de imediato surgiram os pares, outros jogadores, a descredibilizar a opinião do Patrick Beverley e, portanto, acho que foi bom para colocar aquilo no sítio. A única coisa que eu não gostei, e que de facto para mim revela mais do que falta de noção de chá, revela falta de caráter, foi o facto de ele ter revelado conversas
privadas com o Paul George, em que ele diz que o Paul George achava que o Chris Paul não era nada de especial e desconsiderava. Isso até entrar feio para os já colegas, quer dizer, não faz sentido. Num registro de falta de caráter, coisa que não surpreende, tendo em conta que é o Patrick Beverley. É verdade. Miguel, o que é que tens a dizer sobre isso? Está tudo dito, não é bonito e lá está às vezes a fronteira do que é a liberdade de expressão, do que é a falta de noção e no fim da linha de credibilidade também para a Liga, dos jogadores estarem a falar assim uns dos outros. Portanto, acho que há que haver aqui alguma reflexão e alguma contenção para quem quer sistematicamente estar a comentar uma competição onde está e da qual faz parte, e aquilo que dizem esses jogadores tem impacto naquela que é a imagem da Liga. Está tudo dito, chegamos ao fim então da nossa terceira edição do podcast NBA na Sport TV. Já sabe, participe, veja primeiro, ouça também e depois faça-nos chegar as vossas ideias, os vossos comentários, as vossas sugestões, para que na próxima semana cá estejamos outra vez eu, o Miguel e o Ricardo a debater este mundo louco da NBA.